Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos na página 39. Vamos agora ao item 23. Bispo Ático de Constantinopla. Em 425 da era cristã, Ático liderou a igreja de Constantinopla entre 406 e 425. Sócrates de Constantinopla relata um grupo de anabatistas novacianos que se desviaram da fé e adotaram o culto aos mortos dos católicos. Olha só que coisa triste, irmão. Seria como se a Assembleia de Deus hoje começasse a ir para o cemitério no dia aí do culto aos mortos. Eu falei isso no seminário, teve uma irmã que falou: "Ih, pastor, lá na igreja tem gente que vai no dia do cemitério levar flores e fazer orações nos mortos." Ou seja, nós estamos tendo dentro da Assembleia de Deus pessoas que estão se desviando, igual esse exemplo da história aqui, olha. Veja o que esse historiador diz. Assim, Áticos trabalhou também para abolir as superstições de certas pessoas, pois ao serem informados de que aqueles que se separaram dos novacianos, veja então, um grupo que saiu da igreja dos anabatistas novacianos, né? Por causa da Páscoa judaica, haviam transportado o corpo de Sabátios da ilha de Rhodes, pois naquela ilha ele havia morrido no exílio, e tendo-o enterrado, estavam acostumados a rezar em seu túmulo. Ele fez com que o corpo fosse desenterrado à noite e depositado em um sepulcro privado. E aqueles que antes prestavam suas adorações naquele lugar, ao descobrir que sua tumba havia sido aberta, deixaram de honrar aquela tumba a partir de então. Então você veja, um grupo de novacianos, lembrando que novacianos era uma igreja anabatista pentecostal, ok? Eles se afastaram por causa da Páscoa judaica. Por quê? Porque a Igreja Católica Romana, ela criticava também as igrejas que celebravam a Páscoa numa data diferente da dela. Porque a Igreja Católica, ela mudou o critério bíblico. O critério bíblico que nós devemos observar até hoje é o 14º dia do mês de Nissan, contando a primeira lua nova da primavera lá no hemisfério norte, que normalmente cai em março, abril aqui no Brasil. A Igreja Católica mudou o critério. A Páscoa bíblica, ela podia cair qualquer dia da semana, segunda, terça, quarta. A Igreja Católica, por uma questão de comércio, colocou ela caindo sempre no domingo. E ela nunca cai no mesmo dia da Páscoa bíblica. Então, aí esse grupo de novacianos resolveu se separar e, além, para certamente agradar as autoridades católicas, e além disso começaram também a rezar em túmulo de cristãos mortos. Ele prossegue: ao bispo dos novacianos, Asclepíades, ele observou: eu recomendo Novatus. Lembrando, quem foi Novatus? Foi o homem que se separou da igreja de Roma, tá bom? Lá no ano 250, tá bom? Nós estamos no ano 425, tá bom? Lá no ano 250, então são quase 200 anos. Ele se separou da igreja de Roma por quê? Dizendo que a igreja de Roma estava, durante a perseguição, servindo nos templos pagãos para não morrer, porque vinha a perseguição, aí ele falava: olha, se você não reconhecer os deuses, Júpiter, ou seja, não reconhecer o demônio, você vai morrer. Alguns morriam, mas na igreja de Roma a prática comum era, eles iam cultuar. E está aqui um historiador de Constantinopla, citando exatamente a palavra do bispo de Constantinopla, dizendo que ele criticava os novacianos, mas ele diz: olha, eu recomendo, ou eu aprovo Novatus, o homem que se separou da igreja de Roma, e ele vai dizer a razão. Ele vai dizer a razão. Então veja que essa é uma história provada. Ele diz: olha, ele diz: recomendo, aprovo Novatus, mas não posso de forma alguma aprovar os novacianos.
E quando Asclepíades, surpreso com sua estranha observação, disse: qual é o significado de sua observação, bispo? Áticos deu-lhe esta razão para a distinção. Ele diz: eu aprovo novatos por se recusar a comungar com aqueles que sacrificaram. O que significa isso? Durante a perseguição, eles iam para o templo do demônio, tinha que sacrificar e comer as coisas sacrificadas ao demônio. Seria como se alguém abrisse um templo satanista, surgisse uma perseguição no Brasil e falasse o seguinte: ó, tu vai ter que ir lá no templo, invocar o demônio, sacrificar algum animal a ele e comer as coisas sacrificadas. Tinha gente que falava: eu não faço isso de jeito nenhum, pode me matar. Mas o que a história diz? Que a igreja de Roma fazia isso. Isso lá no ano 250. Aí você vai entender por que quando Constantino chega e organiza aquela igreja pagã, eles concordam plenamente. Está aqui o historiador confirmando. Lá no ano 425, ele continua dizendo: olha, vocês novacianos continuam separados de nós. Novatus fez certo quando ele se separou daquelas pessoas que sacrificaram o demônio. Mas isso não acontece mais. Acontecia sim. Quando eles estavam invocando o mundo dos mortos, eles estavam praticando a mesma religião. Eles não sacrificavam animais, não comiam daquelas coisas sacrificadas, mas quando eles faziam invocação ao mundo dos mortos, essa é a mesma religião. Tá bom? Então, relendo, ele diz: eu aprovo novatos por se recusar a comungar com aqueles que sacrificaram, pois eu mesmo teria feito o mesmo. Mas não posso elogiar os novacianos, visto que eles excluem leigos da comunhão por ofensas muito triviais. O que é isso? As igrejas anabatistas dos novacianos, em geral, o que eles faziam? Eles faziam o mesmo que nós fazemos hoje. Se alguma pessoa errar, ela sofre uma disciplina. Ela é tirada, né, do corpo de Cristo por um determinado tempo. Os católicos não fazem isso nunca. Eles passam uma penitência. A não ser que a pessoa queira realmente sair da igreja católica, aí eles excomungam, né? Mas eles passam uma penitência, olha, reza aí 30 Ave Maria, por exemplo, sobe a escada da penha de joelhos e dá tanta chicotada nas costas e você vai estar perdoado. Era assim que eles faziam, ok? Então, como é interessante, os historiadores católicos, apesar da Igreja Católica destruir as obras dos anabatistas, as obras dos historiadores católicos deixam claro tanto o paganismo quanto que eles praticam, quanto a razão das igrejas anabatistas se separarem deles. Eu comento. Esse bispo católico reconhece que Novato separou-se da igreja de Roma por estes sacrificarem aos demônios, mas não percebe que esta igreja permaneceu desviada e, sendo assim, os anabatistas novacianos estavam corretos em manter-se separados. Quer dizer, eles não conseguiam perceber que aquela atitude de aceitar cultuar o demônio durante as perseguições influenciou essa igreja de Roma de maneira que ela continuava praticando paganismo de outra maneira, mas continuava.